Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos Mochileiros Midiáticos. E é uma realização do GG Niterói, Rio de Janeiro, Uberaba e Uberlândia. Que somos GG, né? Somos um grupo de educadores de Google, uma comunidade para discutir, trocar ideias, ensinar, colaborar, compartilhar, inspirar, trabalharmos juntos voluntariamente. E nesta vibe, nós estamos em todo o Brasil, cada vez mais. Ontem tivemos mais grupos GG chegando, né? Então tem sempre uma comunidade próxima de você. Se você não conhece o GG, tenha participado desse grupo, que é uma comunidade bastante colaborativa. E não estamos só no Brasil, estamos também em todo o mundo. Somos o Google for Education. E, em parceria, né, em prol da educação, fizemos a educação midiática, que é um conjunto de habilidades para acessar, analisar, criar, participar de maneira crítica do ambiente informacional e midiático em todos os seus formatos, dos impressos aos digitais. E, sendo assim, juntamos aos mochileiros. E o mochileiro, ele é um viajante independente que organiza suas viagens por conta própria, dando ênfase ao conhecimento. Fazendo um alinhavo do trecho da letra da música de Luiz Melodia, se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí levando a palavra debaixo do braço. Assim surgiu os Mochileiros Midiáticos para expandir o universo da educação midiática em encontros semanais, um papo informal para colaborar, ser criativo e pensar criticamente, para buscar, para a gente levar para os nossos alunos, né, fazê-los pensar mais crítica. E na noite de hoje, vamos ter esses 4 convidados falando um pouco sobre educação midiática. Vou passar a palavra agora para o Tiago, depois nós vamos ter a Samara, a Kátia e vamos fechar com a Beth. Ok? Espero que vocês todos gostem. E também, enquanto eles estiverem falando, vou compartilhar com vocês um Padlet que vocês vão poder fazer elogios, perguntas, e depois a gente compartilha, eles no final podem responder para vocês e a gente fazer um debate bacana. Ok? Tiago, agora é com você. Oi, pessoal, boa noite. É um prazer para mim estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Sandro, obrigado, pessoal, pelo convite. É sempre bom conversar com educadores que estão engajados, estão envolvidos aí com o GG, porque o GG é realmente essa grande célula viva, né, que leva informação e que traz informação para os educadores, para que a gente possa ter... oferecer para os nossos alunos, né, situações de aprendizagem mais engajadoras, mais desafiadoras, enfim, e que a gente também possa utilizar esses momentos para a gente poder refletir também sobre as nossas próprias práticas, enfim, e levar isso para dentro das nossas salas de aula. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação aqui rapidinho, e vou precisar também da participação de vocês aí no chat, hein? Bom, então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a escola e o seu tempo. E dentro aí desse último ano, principalmente, né, a gente tem vivido, além dessa situação toda de pandemia, a gente vive aí cada vez mais uma situação relacionada à qualidade da informação que chega até nós, a qualidade da informação que chega até os nossos alunos, e quão importante isso faz, quão importante são essas informações, né, dentro do ambiente escolar. Então, eu trouxe aqui algumas coisas que talvez para vocês não sejam tão novidade assim, mas que certamente deve causar alguma reflexão para vocês aqui em relação à educação midiática e como a gente pode levar isso para dentro da sala de aula, a importância da escola dentro desse contexto que a gente vive atualmente. Então, eu vou passar aqui um vídeo aqui bem rapidinho, tá?
As imagens de um cinegrafista amador mostram o momento em que o maior avião de passageiros do planeta, o A380, arrasta um pequeno Bombardier CRJ-700, usado para voos regionais. Por volta de 8 da noite da segunda-feira, o avião da Air France taxiava para decolar no aeroporto de Nova York, quando a ponta de sua asa esquerda bateu na cauda da aeronave menor, da Comair. O Super Jumbo, com destino a Paris, transportava 510 pessoas, enquanto o Bombardier tinha 66 a bordo. Ninguém ficou ferido. Legal. Então, agora que eu vou pedir a participação de vocês aqui no chat. Aqui nós temos três, pensando de uma forma bem generalizada aqui, nós temos um avião que é recentemente novo, que é o maior avião de passageiros do mundo, um avião menor, e também nós temos a situação aqui do aeroporto. Quando a gente pensa na educação midiática, quando a gente pensa na importância dessa informação e como ela chega na escola, se a gente pudesse fazer aqui uma analogia aqui, se a gente fosse dizer assim, o aeroporto, quem é o aeroporto dentro do contexto educacional, quem é esse avião pequenininho e quem é esse avião maior aí que acaba levando tudo. Então, vou pedir para vocês aqui, quem que vocês, dentro desse contexto aqui, o aeroporto seria o quê? Pode deixar a resposta aqui no chat, vamos. Quem vocês acham que é o aeroporto nesse contexto? Fala de novo, Thiago, para a gente. Quais eram as opções? Nós temos o aeroporto, nós temos o avião pequeno, né, o Bombardier, e temos o avião maior, que é o Airbus lá, aquele avião grande, o maior avião de passageiros do mundo. Quando a gente compara isso para o nosso contexto educacional e falando de educação midiática, quem são esses três personagens aqui? Então, vamos pensar no aeroporto aqui primeiro. O aeroporto seria o quê, então? A cara disso aqui é escola. A escola é definitivamente o aeroporto, tá? É onde a gente tem esse encontro de informações, né? Agora, vamos pensar aqui no avião menor. Quem é esse avião menor que foi arrastado por uma onda? Assim, você está lá esperando o embarque e, de repente, você, aliás, já está no avião, aguardando a decolagem, e esse avião, então, maior vem e arrasta tudo. O aluno, legal, a Carla disse o aluno, a gente também falou os alunos. Mais alguém nesse contexto aqui, só o aluno? Os professores também, Samara disse bem, os professores. Mais alguém? Professores, a Carla lembrou de novo aqui. E a comunidade da escola, as pessoas que estão fora, né, estão do lado de fora das paredes da escola. As famílias, enfim, né, até mesmo outros membros da comunidade que fazem parte da convivência escolar, né? A gente pode também incluir esse pessoal dentro desse contexto aqui. E o avião maior? O que vocês acham aí? Secretaria regional, ok, pode ser. As mudanças. Pensando em educação midiática, um avião que passa arrastando tudo. A direção, sim, pode ser, né? Agora, e se a gente tratasse esse avião maior como sendo exatamente o que o Ednei falou aqui, as informações da mídia? Porque muitas vezes, né, fake news, por que não? Né? A gente vê esse contexto presente todos os dias. E essas informações, elas chegam até a sala de aula. Elas chegam todos os dias às salas de aula e muitas vezes ela pode ser utilizada até para um contexto da sua aula, né? Mas também os próprios alunos muitas vezes compartilham essas informações entre eles e isso às vezes acaba se tornando até discussões sadias, às vezes nem tão sadias assim, acabam se tornando discussões um pouco mais acaloradas. Mas sim, esse avião grande, quando eu penso, né, neste modelo aqui, eu diria que o avião são sim as informações. E quando a gente tem essa quantidade de informações passando pela escola e arrastando todo mundo no caminho, a gente tem uma situação que precisa ser abordada. E aí eu acredito, depois a gente vai falar, o pessoal vai falar um pouquinho mais sobre BNCC, enfim, mas hoje a escola não pode ficar fora desse contexto aqui. Opa, vou precisar parar aqui e mudar o slide.
Então, essas informações, né, chegando até a escola, elas são cada vez, isso está ficando cada vez mais evidente. Então, aqui algumas informações que talvez você já saibam, né? Tiago, parou de... Agora apareceu, tá? Apareceu? Isso. Apareceu. Se a gente pensasse apenas no YouTube, da quantidade de informações e as mídias, nós temos 400 horas de conteúdos carregados para o YouTube a cada minuto. Né? Não existe nenhuma forma de se analisar tudo isso, de se abordar toda essa informação, enfim. A quantidade de informações ela é muito grande, a gente é constantemente bombardeado por informações. Né? Então, esse contexto educacional, quando a gente pensa nesse volume de informações, é realmente algo muito sério. E essa educação midiática dentro da sala de aula, ela precisa acontecer justamente porque nós temos que ensinar os nossos alunos a lidar com essa quantidade de informações, né? E isso é muito importante. E por quê? Porque nós vivemos na era de maior estímulo informacional e audiovisual da história. Isso é fato. Então, nós somos bombardeados por mídias constantemente, seja impressa, seja no próprio caminho para a escola e, né, dentro desse cenário de pandemia, os nossos alunos, os professores, né, muito tempo na frente das telas, e isso realmente é um bombardeio de informações constante, né? E por que é interessante a gente falar sobre a escola e o seu tempo? Porque a escola, ela vem passando por transformações há um certo tempo, né? Isso não é novidade para ninguém. Então, nós tínhamos ali, antigamente, a informação era muito de 1 para 1, né? A maioria das pessoas aprendiam com os pais ou com alguém na família, né? A informação era muito próxima, né? Se tinha informações dentro de casa, né? Não existiam estruturas escolares bem estabelecidas. E aí nós passamos para um modelo onde esse 1 para 1 passou a ser de 1 para muitos. Então, dentro da escola, agora você tem um professor, e esse professor, então, leva informação para muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Uma sala de aula com 20, 30 alunos. Só que, de uns anos para cá, eu diria que principalmente de uns 15 anos para cá, principalmente depois que nós entramos na era da tecnologia aqui, né? Com o boom da informática ali no início dos anos 90, nós deixamos esse modelo de 1 para 1. As escolas continuam muito dentro dessa estrutura, mas a forma como a informação é compartilhada, ela é hoje de muitos para muitos. Então, hoje, as pessoas são criadoras de conteúdo, a gente vê muito isso, principalmente entre os adolescentes, TikTok, YouTube e outras plataformas, né, que estimulam essa produção de conteúdos, né? Então, esse 1 para 1, de 1 para muitos, e agora de muitos para muitos, né? Inclusive, o grupo de pesquisa do MIT, do Instituto de Mídia do MIT, costumava dizer que nós estamos caminhando para um mundo com 7 bilhões de professores, né? Os 7 bilhões de pessoas compartilhando o conteúdo com uma certa frequência. E esse contexto vem também também com essa informação instantânea, né? A gente vive numa era da informação, tudo está disponível na internet, os alunos têm acesso à informação através de smartphones, que estão dentro das mochilas, ou até mesmo no bolso dos alunos, e a pergunta que eu deixo para vocês né, como é que você pode usar essa informação a seu favor, e como professor, né, e como ela pode transformar a experiência dos alunos na sala de aula, né? E esses estudos aqui, que eu coloquei algumas informações aqui, que no modelo tradicional de educação, né, aproximadamente 30% dos alunos ficam perdidos em algum momento no caminho, né? É aquele aluno que não se sente motivado na aula ou que não consegue fazer uma relação com aquilo que ele aprende com o cotidiano deles, né? Então, essa informação instantânea vem muito com aquela discussão do professor não ser o detentor do conhecimento, expor o conteúdo, enfim. Então, todas essas informações, essa quantidade de informações, ela enriquece o ambiente da sala de aula, e nós precisamos estar preparados como educadores para tratar essa informação e trabalhar com essa informação dentro da sala de aula, né? Então, muitas vezes essa informação chega na sala de aula, mas ela não é tratada com desafios, né, para os alunos, para que eles possam fazer realmente uma análise disso, né? E nós ainda temos contextos de sala de aula que são ainda pouco colaborativas, né, onde não se tem muitos modelos ainda de debates e discussões,
mas que é um processo de transformação que precisa acontecer por causa do contexto em que a escola está inserida, né? Eu trouxe isso aqui porque eu achei muito interessante. Essa notícia não é nova, tá? Essa notícia aqui, ela é do dia 20 de junho de 2011, tá? Então, aqui, a Biblioteca Britânica, que é uma das bibliotecas, uma das maiores bibliotecas do mundo, tinha fechado um acordo com o Google na época para digitalizar 250 mil livros, né? E o que é muito interessante é que quando você chega, né, à Biblioteca Britânica, eles dizem, eles têm essa placa com esse dizer aqui, né, que o conhecimento existe de duas formas. Ou você conhece este conteúdo, ou você sabe onde encontrar informações sobre ele. Então, essa busca por informações, ela é constante na vida dos professores, ela é constante para os nossos alunos, ela acontece com a liderança da escola, e ela acontece com todos nós, né? Nós estamos constantemente buscando por informações, né? E isso, de novo, vem mais uma vez, né, traz para nós mais uma vez uma reflexão. Como é que nós estamos ensinando os nossos alunos, como é que nós estamos preparando os nossos educadores para lidar com essa quantidade de informações e como filtrar e analisar esses dados que são compartilhados todos os dias dentro, né, pelos alunos e por outras pessoas da comunidade escolar. E aqui, só para terminar já a minha fala e deixar um pouquinho de reflexão para vocês também, essa imagem aqui é uma imagem de um sistema de vigilância que está sendo testado na China. Essa imagem não é nova, tá? Mas que essa imagem aqui, uma imagem por si só, ela contém muitas informações, né? Aqui nós temos um sistema de segurança, né? Fazendo um reconhecimento facial das pessoas chegando numa estação de trem, onde o sistema já reconhece ali algumas pessoas que já têm os seus bilhetes adquiridos, que são, teoricamente, aí, pessoas VIP, nós podemos dizer, e existe uma pessoa ali que está na lista negra, aparentemente, lá em cima tem uma pessoa que está na lista negra na entrada dessa estação de trem. Então, por que eu trouxe essa imagem aqui? Porque nós temos aqui uma situação que vai se tornar cada vez mais frequente, né? Esse compartilhamento de informações, e não só de informações, mas de dados também, é algo que está ficando muito em evidência agora. Inclusive, se vocês ainda não estão cientes dessa informação, existe uma nova lei agora no Brasil, uma nova lei, uma legislação para compartilhamento de dados, né? Uma lei geral de proteção de dados, né? Então, existem alguns cuidados que nós precisamos ter como educadores na escola, como membros da liderança, e os nossos alunos também precisam entender isso, né? Que o compartilhamento de informações muitas vezes não é livre da forma como muitas vezes se imagina, né? Então, eu trouxe para vocês essa imagem aqui para a gente pensar realmente, será que nós estamos tendo o cuidado que nós devemos ter com esses dados, com essas informações, e como é que nós vamos trabalhar essa educação midiática dentro da escola. Então, fica para vocês essa reflexão. Acho que ficou bem na horinha aqui. Muito obrigado. Espero, e, de novo, se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou deixar aqui para vocês, ó, então, um último slide aqui, que realmente a escola chegou no momento da hora de morfar, né? Como os Power Rangers diziam, a educação midiática, ela precisa fazer parte do cotidiano da escola, ela precisa fazer parte das reflexões dentro das disciplinas e dentro dos conteúdos. E, por favor, se alguém tiver alguma pergunta, quiser entrar em contato comigo na rede social, alguns de vocês já me seguem, já sabem onde me encontrar, mas fica aqui também o meu contato, @thiagodpcunha, fiquem à vontade, e será um prazer também compartilhar um pouquinho mais de informação com vocês. Muito obrigado, Sandra. Obrigado, pessoal. Maravilha, Thiago. Obrigada a você. E, gente, eu já coloquei aí no chat o Padlet para vocês abrirem o coração de vocês para qualquer um dos convidados. E agora eu passo a palavra para a Samara, com você. Então... Muitos corações, Thiago. Muitos corações. Já estava preparando os meus aqui, por favor, mas muito obrigada, Thiago. Sempre muito bom te ouvir.
Boa noite para você que está chegando aqui, que eu não falei ainda. Me escreve aqui de que estado que você é. Eu sei que a Sandra já mostrou aí que nós temos o Brasil inteiro, mas me conta de onde você é. E aproveita e conta para a gente se está frio ou se está quente por aí, porque a gente estava discutindo isso. O nosso país é tão grande, né? Eu estou aqui, está 31 graus hoje em Brasília. Estou vendo que tem gente que está agasalhada. Então, vai me contando de onde vocês estão. Olha, Manaus, Ana Cristina, como é que tá aí, Manaus? Chovendo? Essa época chove muito ou já diminuiu? Berlândia. Nada de chuva, gente. Muito quente aqui hoje. Hoje, todos os dias. Friagem ficou só aí para o sudeste e para o sul mesmo, viu? Olha só, olha só. Quer dizer que tá um calorão aí, então. Sem chuva, massa. Eu conheço Manaus, passei muito rapidamente aí, mas meu pai mora em Belém. Então, quando eu fiquei em Belém, eu já senti um pouquinho, né, Ana Cristina, do que é a temperatura aí para cima dos trópicos, né? Muito legal, muito legal. Vinhedo tá mais ou menos, que o Thiago tá por ali também, 15 graus, tá frio, tá, não tá legal não. Niterói tá frio. Diz que Niterói faz muito frio, né, Patrícia? Já me disseram, minha cunhada mora por aí também. Ó, tá 20 graus, fresquinho, 20 graus. Eu falo que é a temperatura do ar-condicionado, é a temperatura ideal, 20 graus. Bom, vocês vão ver meu rostinho aí para lá e para cá, tá? Toda hora, porque eu deixei vocês no chat, no cantinho aqui, e vou acompanhar a apresentação. Queria que, vocês já sabem, né? Mas não custa a gente lembrar que se você puder abrir a sua câmera, é super divertido para a gente que está aqui falando. Os microfones têm que estar aí silenciados, se vocês precisarem falar, levanta a mão. Vocês podem interagir no chat o tempo inteiro, estou com ele aberto aqui, mas meus amigos me ajudam também se eu me perder. Mantenha o foco e, claro, né, vamos aqui trocar as ideias. Bom, para já começar essa interação, eu queria que vocês pegassem o celular de vocês. Se você estiver assistindo pelo celular, abre o navegador aí, de preferência o seu navegador do Google, e eu queria que vocês digitassem lá na pesquisa do Google mesmo, a palavra jogar dados. Então, entre aí no seu celular, no navegador ou na pesquisa do Google e escreve jogar dados. Me diz aí se vai aparecer um dado na sua tela ou não. Me dá um ok aqui no chat. Apareceu o dado. Apareceu? Beleza. Jogar dados, pesquisa aí, jogar dados e manda o Google procurar. Apareceu. Massa. Para quem apareceu, ou se você tem dados em casa, porque de repente você é meio gamer, assim, você tem um dado físico aí na sua frente agora, eu quero que você pegue o número que apareceu e faça exatamente o que está sendo pedido aí. Então, se aparecer para você o número 1, eu quero que você escreva algo interessante que você aprendeu durante o ensino remoto, aqui no chat. Então, aí você coloca o número 1 e coloca a sua resposta. Se aparecer para você o número 2, eu quero que você mande uma mensagem para um colega de trabalho agora, que tenha se superado no ensino remoto antes aí do período do recesso, e você vai escrever aqui no chat para mim o nome desse colega e por que você escolheu ele como uma pessoa que merece uma mensagem bacana sua, tá bom? Se aparecer para você o número 3, eu quero que você descreva uma boa ideia que você tenha escutado aí ao longo do primeiro semestre. Se foi o 4, um bom sentimento que tenha surgido aí na semana passada. Se for o número 5, eu quero que você descreva algo que aconteceu no primeiro semestre e que fez você sair da sua zona de conforto. Ou, se o seu dado apareceu o número 6, eu quero que você explique como você pretende continuar aplicando nas suas aulas tudo que você aprendeu no período do ensino remoto. Valendo? Tá valendo. Quando começar a subir meu chat aqui, eu continuo. Se o Tiago, a Sandra, o pessoal que está coordenando aqui, a Beth, quiserem abrir o microfone e falar o que apareceu para vocês e comentar, também tá convidado. Ó, já vi aqui que a Carol apareceu o número 4. Ai, venceu a Covid, né? Ui! Nossa, Carol, que todo mundo possa ter esse sentimento que você tem aí, né? Kátia, apareceu o número... Pode falar, parceira. Verdade, eu falo que é gratidão, né? Ter a oportunidade de vencer e com muitos, né? Ter passado por isso, né? Nem vencer, ter passado de forma tranquila e vencer é gratidão mesmo, né? Gratidão. E você já estava com as 2 doses da vacina, Carol? Só uma. Só uma, olha só, já foi bacana, né? Kátia, o seu deu o número 3, uma boa ideia que você tem escutado ao longo do primeiro semestre. Conta aqui pra gente no chat. Educação midiática, não? Já conquistamos corações aqui, excelente, muito bom. Vamos lá.
Sandra, compartilha alguma coisa aqui comigo, vamos lá. Tá, Mara, olha, não é brinquedo não, meu quero 5. 5, então, ixi, uma coisa só que aconteceu é pouco, né? Literalmente eu saí da minha zona de conforto, porque o que eu estou fazendo com o GG Niterói não está fácil, não. Olha aí, que legal. Saí da caixinha mesmo. Totalmente. Então, para você hoje, assim, a sua vida foi totalmente fora da sua zona de conforto antes da pandemia. Isso. Ai, gente, que legal, que legal. Tiago, deu 4. Um bom sentimento da semana que passou. Para mim foi poder rever os meus colegas de trabalho depois de tanto tempo online e também poder abrir os portões da escola para receber os alunos dentro da sala de aula. Isso foi realmente sensacional. Chega aquele alívio assim, né? Legal. Não foi da forma como nós queríamos, mas é muito bom ver as crianças dentro da escola. Ai, gente, é uma vida, né, que elas dão para a escola. Nossa, a escola sem criança não tem graça. A gente chega lá, aquele silêncio. Ó, a Sandra compartilhou aqui que é um sentimento de alegria e superação, que ela fez um trabalho maker com os alunos, ficou maravilhoso, ela mandou os kits para casa. Isso é maravilhosa essa mulher, gente. Ó, a Carla compartilhou com a Lúcia, então ela mandou uma mensagem para a colega Lúcia, porque no início da pandemia ela quase surtou, mas hoje ela até ajuda os colegas com... Olha que fenomenal que é isso, gente. O Luiz compartilhou aqui, galera, que com a comunicação digital virtual é mais complexa que a física, justamente por não ter o olho no olho. No final, tudo dá certo, todo mundo se ajuda. Olha que interessante isso, né? A gente fica com aquele frio na barriga. Patrícia mandou mensagem para a Lara de Carvalho. Ela não... É Yara? Yara, né? Yara, ela não usava computador nem celular. Gente, olha como é isso, né? Já tem pensado em transformação digital. Olha, continuem compartilhando aqui. Número 1, perdeu o medo da tecnologia. Gratidão por ter passado por mais um Dia dos Pais ao lado da família. Ai, que legal, Tamires. Realmente, a gente... É engraçado que como essas situações, elas colocam a gente também, assim, para refletir, né? Naquilo que a gente, de vez em quando, deixa de lado com a correria do dia a dia. Felipe, quer usar mais plataformas para passar informações referentes à próxima aula, para os alunos já venham com algumas ideias. Gente, vocês acabaram de falar exatamente o que eu vim falar para vocês aqui, né? A pandemia, ela trouxe para a gente desafios incríveis para o ensino. E aí, a gente tem que parar agora, e o meu objetivo aqui é falar de pedagogia de projeto para vocês, tá? De aprendizagem baseada em projetos. Mas eu queria fazer essa reflexão no começo, porque a gente tem que pensar no que a gente vai levar adiante. E eu adorei essa fala do Felipe aqui sobre isso. Porque, no fundo, a gente foi forçado a fazer mudanças radicais. Radicais. Vocês contaram aqui coisas para mim que ninguém fazia antes. A Sandra já falou lá que estava totalmente fora da zona de conforto dela. E aí, quando a gente tem que passar por esse processo na vida, a gente tem que olhar e procurar entender o que valeu a pena, que a gente vai manter, e o que a gente vai abandonar. E a gente tem que pensar nisso com muito carinho. Porque essas mudanças radicais que nós vivemos, elas levaram não só os educadores, mas os alunos também, a desenvolver novas habilidades, tá? Novas mentalidades. O nosso nível de organização individual, coletivo, o ecossistema inteiro, ele agora foi completamente impactado. A relação. Você vê que o Tiago, ele comenta da falta, da relação, de como mesmo receber os alunos não ter sido do jeito que planejou, era bom só ter o contato com os alunos ali. Então, isso, pessoal, mudou muito. E os nossos estudantes também mudaram muito nesse período. A gente tem que pensar que nessa época de desafios incríveis aí que nós vivemos, a gente teve muitos exemplos de liderança inovadora, envolvimento autêntico daquelas pessoas que realmente... E eu sempre falo que o pessoal está falando que as aulas estão voltando agora. As aulas não estão voltando agora. Essa educação desse país não parou. A gente trabalhou o tempo inteiro. Fosse aprendendo uma coisa nova ou mandando atividade para os alunos, para estar dando um jeito de fazer a informação chegar. E aí a gente precisa, então, romper com essa barreira que a gente viveu, porque foi uma transformação meio que a forceps, né? A gente não estava muito preparado para isso. Mas a gente precisa romper essa barreira do forceps e aproveitar agora o que ficou de bom. Então, essa rotina escolar está completamente mudada. Eu tenho certeza que todos vocês... Nossa, a gente trabalhou muito mais. Trabalhou... Eu não consigo nem dizer para vocês assim, se a gente trabalhou o triplo ou 10 vezes o que a gente trabalhava antes, porque quem realmente se envolveu trabalhou muito, né? E o que a gente precisa, então, pessoal, é olhar para essa rotina
e essa maneira nova para entender que a gente está lidando com um momento muito fluido. Ele é fluido. Você vê que a Carol comentou aqui, logo que ela chegou, que está tudo bem, está todo mundo indo para a escola, mas os casos de Covid aumentaram na cidade, faltou UTI, e que ela está vendo a hora do prefeito fechar tudo de novo. Então, pode ser que a gente viva esses ciclos de abertura, fechamento, rodízio, todo mundo em sala, todo mundo em casa, por muito tempo. Então, é muito importante a gente dar sentido às lições aprendidas nesse período, dimensionar novos projetos e construir, claro, com maior resiliência, essa equidade ao longo do tempo aí, porque a gente não vai poder deixar as crianças sem aula daqui para frente quando fechar a escola de novo, né? Eu trouxe para vocês aqui uma fala que me impactou muito de uma pesquisa que eu li. Esse site eu gosto muito, eu coloco o link já aqui para vocês. Chama The Learning Accelerator. Então, é a aceleração de processo de aprendizagem. O que eles fazem? Eles pesquisam instituições educacionais públicas no mundo inteiro, observam o que aconteceu lá dentro de inovador, que realmente funcionou, e faz uma curadoria para a gente. O que deu certo? Então, isso é ótimo, né? Que alguém vai lá, faz a pesquisa, testa se deu certo e avisa, ó, essa metodologia, essa estratégia, isso aqui tem funcionado em escolas públicas do mundo inteiro. E lá tinha um comentário dessa doutora Tina, que é uma superintendente, né, de um distrito escolar. Ela falou o seguinte, que os estudantes, os educadores, as famílias, todo mundo trabalhando junto, a gente encontrou maneiras de fazer o que antes era impossível. A gente encontrou, gente, solução para o que antes era impossível. E aí a gente fica se perguntando, claro, assim, quais inovações vão ser realmente valiosas? O colega comentou aqui, cara, a gente gosta do olho no olho com o aluno, do abraço que a Sandra falou que sente falta, desse contato. Como é que a gente vai decidir que inovações dessas a gente vai levar para a sala de aula? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que processo de aprendizagem passa por várias etapas. E que nós, nesse processo, também passamos por essas etapas. Então, teve hora que a gente estava achando assim, que ia dar tudo errado, que não ia dar certo de jeito nenhum. Isso vai acontecer quando você resolver usar aprendizagem baseada em projetos ou introduzir as camadas da educação midiática nos seus percursos pedagógicos aí. Por quê? Porque toda vez que a gente traz o novo, isso gera um desconforto. Vai gerar desconforto em você, vai gerar desconforto no aluno e vai gerar desconforto nas famílias. Por quê? Porque ninguém está acostumado com essa nova metodologia, com essa nova estratégia. Por que você está trazendo para o aluno uma fake news para discutir com ele em sala de aula? E a gente tem que estar preparado para esse desconforto, tá? A gente tem que estar preparado e pronto até para explicar para as famílias por que nós estamos gerando desconforto pedagógico, que ele é medido, ele faz parte desse posto de aprendizagem, né? E a galera, assim, para falar de forma mais acadêmica, né? Que o pessoal que me conhece sabe que eu gosto de falar mais academicamente. A galera lá do The Learning Accelerator, eles falam o seguinte, a gente precisa, para eu saber o que realmente tem valor para a educação, e a partir de agora, tudo que eu estou falando, não é a Samara falando, tá? É o que está escrito nas pesquisas. Vou colocar o link aqui, porque eu sei que a galera curte entrar depois. Ó, vou deixar o link bem aqui para vocês. É o que as pesquisas que foram feitas disseram. Ou seja, como é que eu sei que uma experiência pedagógica ela vale a pena continuar após o ensino remoto? Ou seja, vale a pena continuar investindo nisso? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a experiência pedagógica ela tem que ser personalizada, ela tem que ser com base no domínio cognitivo do aluno, e ela tem que enxergar essa criança, esse aprendiz, como um ser completo, tá? Com todo o seu contexto universal. E essa aprendizagem, eles falam assim, quando eu olho para uma experiência bem-sucedida, e aqui, pessoal, essa pesquisa aqui, são mais de 3.000 inovações em educação em 166 países do mundo. Então, não estou falando só de educação americana, tá? Estou falando do mundo inteiro. Inclusive, tem muito projeto lá que é brasileiro, nesse site. Eles alertam o seguinte, que toda experiência de aprendizagem bem-sucedida, ela tem sempre essas 4 características. O conteúdo é direcionado e relevante, ou seja, cada aluno pode acessar e interagir com os materiais por mais tempo
para alcançar os objetivos de aprendizagem, e é por isso que tem uma coisa que o professor falou aqui, eu quero aproveitar o online para continuar dando conteúdo e oferecendo material para os meus alunos. Isso é um ganho gigante do ensino remoto. Porque antes, quando a gente abria turma no Google Classroom, que você pedia para o aluno entrar lá, ele não entrava. E você tinha que continuar entregando papel em sala de aula. Agora, pode ser que você tenha mais alunos, né, no meio digital para fazer esse conteúdo chegar lá. Então, instrução, materiais, eles vão ser adaptados às necessidades dos nossos estudantes, de forma a aproveitar o que o digital nos trouxe aqui. O outro elemento que eles falam, que me chamou muita atenção, é esse da borboleta, tá? Que a experiência de aprendizagem ela tem que ser ativamente envolvente, ou seja, uma experiência de aprendizagem bem-sucedida, ela é planejada e executada de forma a encorajar uma interação profunda com o conteúdo. E não tem esse negócio de aprender superficialmente, não. Você vai mergulhar mesmo no conteúdo, e isso tem muito a ver com a aprendizagem baseada em projetos e com a proposta da educação midiática, de forma a criar a motivação e a propriedade que o estudante precisa para trazer esse conteúdo e desenvolver essa habilidade para si, tá? Os outros dois tópicos que ele fala, que a gente ama, que é todo projeto, toda experiência pedagógica bem-sucedida, ela tem que ser socialmente conectada. Os alunos têm que ser encorajados e capazes de fazer conexões significativas com soluções para os problemas que eles vivem no dia a dia. E aí é muito importante o compromisso do co-criar, né? Do criar junto, e que a gente teve que desenvolver agora na pandemia também. Por fim, né, o mindset de crescimento, que eu gosto de falar, mentalidade de crescimento. Experiência de aprendizagem construída intencionalmente para ganho intelectual, para ganho de domínio, ela vai fazer com que os alunos tenham uma visão clara de onde a gente quer que ele chegue e por que a gente está ensinando aquele conteúdo para ele ou trabalhando aquele conteúdo daquela forma. Então, a galera do The Learning Accelerator, ela diz o seguinte, que uma maneira da gente olhar para essas inovações e saber se a gente está alcançando aquele salto que a gente gostaria de dar, é pensar que eu posso fazer isso de forma incremental. Então, às vezes, a solução, ela vai ser, eles chamam o hop, é um pulo. É meio que um pulo mesmo. Ele representa um pequeno ajuste, uma pequena melhoria que você vai fazer na sua experiência pedagógica, que pode ser introduzindo uma camada de educação midiática ou usando a aprendizagem baseada por projetos, para conseguir aí um ganho de prática do aluno. Todo mundo aqui sabe, isso é indiscutível, Pedro Demo já falava disso há anos, o Dewey também, que a aprendizagem na prática ela é mais eficiente para as conexões cerebrais, né? A segunda coisa que eles falam é que a gente pode dar um skip, que é um salto mais longo, tá? Quando a gente vai dar um skip, pessoal, aí agora que é exatamente o momento que a gente está agora. Antes, quando a gente implementava a tecnologia na escola, que era o data show, sei lá, os computadores, as coisas que a gente trazia para dentro da escola, porque sabia que tecnologia era importante, a gente meio que estava dando pulos. Quando a gente teve que ir para o ensino remoto, ou mandar material para casa para os alunos de forma analógica, ou seja, imprimir material e mandar, a gente começa a dar mais saltos. Porque agora eu vou ter mudanças mais significativas. E isso vai exigir muito da comunidade e dos estudantes. Tá? E não é só da comunidade de educadores, mas de quem está do lado de lá também. E é claro que nós estamos aqui sempre com o nosso sonho, né, do leap, que é um salto mais longo. Eles chamam de leapfrog, é o salto do sapo, aquele saltão mesmo. Que é quando a mudança ela é tão sistêmica que a gente não tem como voltar atrás. Eu tenho visto isso aqui na escola da minha filha, uma escola privada. Voltou para o presencial, mas as avaliações continuaram todas online. Eu tenho a impressão que aquelas avaliações mais recorrentes, tipo testes semanais, isso não vai deixar de ser online. Então, isso é uma mudança sistêmica. Porque antes era tudo analógico e agora vai ser tudo online. E pode ser que a gente não volte atrás, porque o sistema educacional lá que ela está inserido optou por continuar fazendo avaliações online. Então, ela vai fazer só uma prova presencial, as outras todas serão online. Isso é uma mudança, pessoal, aí já muito acima, porque eu lembro que uma preocupação dos professores no começo era, tá, vou aplicar a atividade online, a prova online, e os alunos vão colar. Tá, e eles não colavam antes, né? Porque é engraçado, porque fica parecendo que eles não faziam antes, né? Então, a gente entendeu que os alunos conseguiram se auto-organizar enquanto grupos para fazer as avaliações e que parece que isso deu certo. Talvez isso não mude
Nunca mais, tá? Uma maneira da gente fazer LIPS é trazer aprendizagem baseada em projetos. Eu sei que isso é um desafio gigante, por muitos anos aqui na ponta de sala de aula, eu sou professora de física e fui professora de ciências também, então a nossa área é praticamente assim, projeto, feira de ciências, e eu sei o tanto que é desafiador fazer um projeto, porque a primeira coisa que a gente tem no projeto, o primeiro desafio é fazer os grupos, né? Começa lá, né? Aí já começa a briga no grupo, se é você que escolhe o grupo, seus alunos que escolhem o grupo e por aí vai. Mas quando eu me aprofundei na educação midiática e misturei essa educação midiática com a aprendizagem baseada em projetos, eu comecei a entender o que esse cara falou aqui, tá? Que também está lá no The Learning Accelerator. Que a gente agora não está mais planejando para ensinar nada. A gente agora está fazendo planejamento para aprender. Porque, no fundo, o que a gente ficou preocupado a pandemia inteira era se os alunos iam aprender. A gente não estava preocupado em como é que a gente ia ensinar, porque para ensinar a gente deu um jeito. A gente imprimiu material, a gente levou na casa do menino, a gente deu aula online, a gente deu aula pelo WhatsApp, a gente mandou áudio para esclarecer dúvida. Então, acaba que a gente muda agora a perspectiva de que esse planejamento é preocupado com o aprendizado. E o PBL, que é a aprendizagem baseada em projetos, ela traz muito disso, tá? E eu vou trazer para vocês aqui o que é, se alguém nunca ouviu falar, né, de forma muito rápida, né, o que é uma aprendizagem baseada em projetos. Mas, no fundo, pessoal, a aprendizagem baseada em projetos é uma metodologia de ensino que vai ter aí como principal objetivo fazer com que os alunos desenvolvam competências e habilidades por meio da resolução de um problema que eles vão levantar, que não é a gente que vai escolher. Então, assim, isso sempre foi um grande desafio também, porque a gente é preso no currículo, né? Eu tenho que dar aquele conteúdo naquele período. E eu pensava assim, nossa, como é que eu vou implementar isso? Só que a educação midiática veio como uma camada que resolve isso na hora. Eu posso trabalhar a aprendizagem baseada em projetos dentro do meu componente curricular, porque a habilidade que eu preciso trabalhar com o meu aluno é interpretar gráfico. Não interessa se esse gráfico é necessariamente sobre o movimento de um corpo. Pode ser interpretar um gráfico de um acidente que aconteceu na Fórmula 1 e que está registrado em alguma reportagem, tá? Como é que funciona, pessoal, a PBL, assim, no dia a dia, ali na prática, né? O PBL, ele vai trazer aí algumas camadas de planejamento e organização da gente. Eu gosto muito de aplicar metodologia de projetos em parceria com outros professores, para não demandar só do tempo da minha aula, tá? Porque a gente precisa estar junto com os alunos ali para ajudá-los a gerenciar os conflitos, né? E esclarecer as dúvidas de como é que eles vão para a próxima etapa. A gente precisa trabalhar aí com a questão do tempo, né? Como é que fica a questão do tempo, a dinâmica. E o mais importante, quando eu uso metodologia de projetos, o meu estudante tem que apresentar qual é a solução que ele trouxe. Então, eu vou ter que dar palco para esse estudante, ou vai ter que ter uma feira, ou eu vou ter que providenciar uma apresentação de uma turma para outra. Hoje em dia, com online, a gente pode fazer isso até com outro país, se a gente quiser. Mas é muito importante que os estudantes, depois de concluir o projeto, eles apresentem esse protótipo, esse projeto para alguém. E aí, é claro que você vai discutir, e aí eu sempre chamo isso de alinhavar, né? Você, enquanto professor, depois que o estudo acaba, que o estudante apresentou, você vai lá e faz o alinhavar pedagógico do seu conteúdo, tá? Essa estratégia, ela ajuda muito na nossa facilitação em sala de aula, tá? Ele ajuda, assim, a dinâmica de prática dos alunos, de divisão de trabalho, isso faz com que a gente tenha um desenvolvimento dessas habilidades que fala o tempo inteiro, habilidades do século XXI, que para mim já chegou, né? Está na hora, né? O século XXI é agora, são essas habilidades de agora, tá? E outro aspecto muito importante, pessoal, é que a aprendizagem baseada em projetos, ela requer a autonomia dos estudantes. E a gente ganhou isso agora, vocês escreveram aqui no chat para mim, que uma das coisas foi a autonomia do aluno, que antes a gente tinha um pouco de dificuldade no presencial, até porque a gente acostumou mal os nossos alunos também, né? A gente deixava tudo muito organizadinho, muito mastigadinho, chegava na sala de aula, se ele não pegasse na caneta, a gente ia lá e fazia ele pegar.
e eles agora tiveram que se tornar mais autônomos, né? Então, é uma metodologia muito prática, super sugiro que vocês apliquem. E aí, a minha recomendação é que você trabalhe a educação midiática por meio de um projeto com seus alunos. E que você dê liberdade para eles, junto com os outros professores, de escolher sobre que temas eles querem estudar, que problemas eles querem resolver. E aí você pode trabalhar esse projeto aí no segundo semestre agora, dá para você, dividindo com outros professores, aplicar isso aqui. A gente tem alguns mitos sobre o PBL que eu vou trazer, só para vocês darem uma olhada, tá? Esses dois aí são os mais clássicos, né? Que você deve planejar o projeto e que isso vai demandar muito tempo. Na verdade, você planeja o projeto junto com os alunos. Então, não é uma coisa que o professor vai fazer só, tá? O que você vai ter que fazer é planejar a aula, como você já planeja, organizar quantos dias você quer gastar com isso, com aquilo, mas isso já fazia parte do seu contexto, tá? Fazer PBL significa que você não pode fazer outras coisas. Isso também é um mito que está em torno da pedagogia de projetos, que é tipo assim, então o aluno só vai fazer projeto, então não vai ter mais aula? Vai ter aula sim. Você pode, no período de aplicação do projeto, intercalar com aulas conceituais que os seus alunos vão precisar para dar andamento no projeto. Então, essa história de que quem está aplicando metodologia de projetos não está dando a aula palestra, é conversa, porque no meio do caminho a gente precisa sim. Eu, por exemplo, uma vez eu precisei parar e dar 2 aulas de metodologia científica, porque eu senti que não estava internalizado o conceito de metodologia científica. Já fiz projetos com os meus alunos, com lentes esféricas, que eu percebi que o caminho que eles estavam levando era muito do senso comum, eles não estavam conseguindo pegar a física que eu precisava. Parei, dei 2 aulas de lentes e eles voltaram para o projeto. Então, você também, isso é um mito, de que você não vai fazer outras coisas, tá? Os facilitadores têm que sempre avaliar o projeto. Você não precisa ser o único avaliador do projeto, essa avaliação pode ser pelos pares. Melhor ainda, você pode convidar pessoas para avaliar a apresentação dos alunos, tá? Os participantes aprendem menos com PBL. Essa também é um mito, né? De que como você não está lá ensinando para o aluno o tempo inteiro, ele não está aprendendo. Só que você está ensinando o tempo inteiro, porque quando ele te chama na mesa para esclarecer uma dúvida, pessoal, quando o aluno chama a gente para fazer uma pergunta, as conexões cerebrais para ele ter elaborado aquela pergunta, elas são tão grandes que você pode ficar tranquilo que ele está aprendendo. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Só tem dúvida quem está aprendendo. Quem não está aprendendo não tem dúvida. E eles me falam, professora, mas a minha pergunta é boba. Eu pergunto, pode perguntar, porque só aprende quem tem dúvida. Se você não tem dúvidas, você não está fazendo novas conexões cerebrais. Se você não está fazendo conexões, elas não estão internalizadas, tá? PBL requer tecnologia cara. Bom, a pandemia já quebrou com isso, né? Porque a gente deu aula no WhatsApp, a gente faz o que quiser agora com tecnologia. E ele é menos rigoroso que isso aqui é um mito, que às vezes é engraçado, né? Quem já aplicou pedagogia de projetos sabe que ele é mais rigoroso do que um trabalho acadêmico tradicional, assim, né? O PBL, ele é... Inclusive, você vai enfrentar aí, no meio do caminho, algumas queixas de alunos que eles vão dizer assim, não, mas eu prefiro que você dê a aula e eu faça a prova. E é claro, ele prefere mesmo, porque é mais fácil assistir aula, usar só a memória para guardar a informação, que a memória de curto prazo, que é que eles usam para fazer a prova depois. Então, esse rigor, né, ele, na realidade, a aprendizagem, ela não é melhor nem pior, mas ela vai fazer com que o aluno explore camadas que ele não estava acostumado a explorar antes, tá? O facilitador é que tem que criar as regras? Claro que não, né? Você pode fazer isso junto com os alunos, junto com seus colegas, junto com a equipe pedagógica. E se tem uma coisa interessante de discutir com os alunos, são as regras que podem ser escritas por eles também, né? Eles decidem quais são as regras. E aqui fala que o PBL dificulta também o gerenciamento da sala de aula. Gente, dificultar o gerenciamento da sala de aula é a nossa dinâmica, né? Eu concordo que as aulas com projetos, elas são mais barulhentas, mas para mim, escola barulhenta é a escola que tem aluno aprendendo, porque se ele está falando, ele está aprendendo alguma coisa, né? Então, eu acho que isso é uma questão também, eu já, por diversas vezes, fui para coordenações explicar porque que a minha aula tinha tanto barulho, e aí você vai ter que explicar que tem barulho, porque eles estavam discutindo ali, uma escola viva, é isso mesmo, Sandra, uma escola viva, tá? Então, para a gente fechar de como é que eu sei que eu estou no caminho certo, e como é que eu entendo e aplico
pelo menos etapas da pedagogia de projetos em alguma coisa que eu vou fazer, são os 4 Cs, pessoal. Se você está preparando uma aula, uma atividade, se você está trazendo a educação midiática para discutir com seus alunos a diferença de uma curva exponencial para uma curva de primeiro grau, que não é exponencial, ou seja, uma curva reta, e por que isso nos impactou tanto na pandemia, você tem que ter os 4 Cs. Comunicação, colaboração, pensamento crítico e criatividade, né? A nossa sala de aula não pode ser um campo de trabalhos forçados, né? Só com intermináveis exercícios e leituras. A gente tem que procurar preencher essas lacunas com essas 4 camadas. E aí eu vou trazer aqui o meu querido Lee Schumann, que dizia já em 1986, que parece que tudo isso que a gente está falando é novidade, mas quando a gente olha para a teoria, não é. E o Lee Schumann é um psicólogo da educação, para quem não conhece, né? Alguns aqui já devem ter estudado, porque a gente estuda muito ele na pedagogia. É importante a gente entender que o educador do momento e o educador que nós precisamos daqui para frente, que somos nós, ele tem que expandir as suas áreas de conhecimento no que tange conhecimento tecnológico, conhecimento de novas metodologias e estratégias pedagógicas e os conhecimentos da nossa área, porque muda toda hora, né? Se toda vez que eu abro um artigo de física aqui, tem uma coisa diferente na minha área que eu preciso trazer para os meus alunos. Mas a gente precisa se entender, e eu até recomendo, se vocês quiserem tirar uma foto aí, que você desenhe as suas esferas. Como é que era a sua esfera de conhecimento tecnológico antes da pandemia? Como é que ela é agora? Como é que está a sua esfera de conhecimento de estratégias e novas metodologias de ensino? Sabe? Porque a gente precisa lembrar que o cérebro, pessoal, ele precisa emocionar-se para aprender. O cérebro precisa de multimodalidade. E é por isso que as aulas não podem ser só palestras. A gente tem que... Não faz sentido. E aconteceu isso na pandemia, e eu quero muito que vocês me ajudem a combater isso. Uma criança sentar 7 horas da manhã na frente do computador e ficar até meio-dia ouvindo palestra. A gente não fica 7 horas, 5 horas ouvindo palestra, tá? O cérebro precisa de surpresa para aprender. A gente precisa de atenção, de foco, de meta. A gente precisa de desafio. Então, vou deixar aqui para vocês, de coração, um vídeo que a gente tem sobre aprendizagem baseada em projetos, é o Ampliflix 104. Ele está aí, né, mais antigo, mas a gente trouxe uma das maiores especialistas que a gente conhece nisso, que é a minha amiga, parceira, Clarissa Bezerra. A Clarissa, ela se especializou em PBL, ela aplicou o PBL na instituição que ela trabalha e hoje ela mudou um período inteiro do curso. Então, ela é professora de inglês. O nível avançado da escola que ela trabalha, ele é todo em PBL. Todo. Então, o menino entra para fazer o avançado, até o final do avançado, ele tem que desenvolver um projeto e entregar ao final do curso, ou seja, ele só garante a formatura dele, tá bom? Sejamos inquietos, procurem assuntos que surpreendam os seus alunos, perguntem para eles o que é que eles querem aprender, o que eles estão com vontade de discutir, porque, como diz a Angela Davis, não aceito mais as coisas que eu não posso mudar. Eu estou mudando as coisas que eu não posso aceitar e que a gente possa seguir esse ensinamento dela para sempre, viu? Obrigada, estão aqui os meus contatos, vou ficar à disposição, manda pergunta lá no Padlet, e a gente continua trocando aqui sobre educação midiática, aprendizagem baseada em projetos e tecnologia. Sandra, obrigada, viu? Samara, maravilhosa. Nossa, muitas palmas, muitos corações. Sensacional. Muito bom mesmo. Assim, pedagogia de projeto amanhã. Muito bom mesmo. Muito obrigada por você. Eu vou pedir para vocês abrirem as câmeras para a gente tirar uma foto, porque a Samara vai ter que sair daqui a pouco, para a gente tirar uma foto com ela e depois a gente tira uma foto de novo no final, ok? Vocês abram as câmeras rapidinho aí para a gente tirar uma foto? Vou esperar todo mundo abrir as câmeras. Vamos lá, pessoal? Abram as câmeras aí, sorriem. Vamos ser inquietos. Vamos lá. Vamos, Ednei.
Vamos abrir as câmeras. Ok. Então, vamos lá. 3, 2... Gostei, Eu e Roraima, a gente está assim, né? O cara não está aguentando, mas a gente está aqui, ó, com a esperança de que todo mundo que está podendo abrir a câmera vai abrir. Vamos lá, sorriam. Foi. Que legal, agora... obrigada, gente. Eu vou ficar por aqui um tempinho ainda e eu saio discretamente, mas eu quero ouvir meus colegas também. E agora a gente vai ouvir a nossa querida Kátia Falcão. Você está aí? Eu vi que você chegou. Estou aqui, não sei se você está me vendo, né? Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Estamos. Então, deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar. Não é assim? A gente está imerso nas músicas do TikTok, nas músicas do Reels, né? Então, eu peço licença para me apresentar. Neste momento, eu estou na coordenação do curso de Comunicação Social da Universo, Universidade Salgado de Oliveira. Sempre atuei no ensino superior e, nesses últimos anos, tenho estado profundamente inquieta, porque a gente, da comunicação, nós assistimos à transformação no ambiente da educação básica antes da pandemia. Antes da pandemia, a gente começou a perceber que nem todos os ferramentais que tínhamos à disposição do aluno, ele precisava ter a nível físico, porque já estava na mão dele, através dos devices ou smartphones, tablets, etc. Então, eu gostaria agora de pedir licença a vocês, né? Vou fazer uma apresentaçãozinha, espero que breve, né? Eu sou aqui de Niterói, está frio pra caramba, né? 20 graus para a gente já é motivo de uso de cachecol, então eu não sei de onde vocês são, na sua totalidade, mas devo confessar que aqui tem estado muito frio. Então, como toda professora com um pouquinho mais de idade, eu vou tentar agora acertar na divisão da tela, porque vocês sabem, né, gente? A gente sempre erra na hora de estabelecer a tela, que, aliás, já abriu na tela que eu não queria. Mas vamos lá. Esse é o nosso ícone, o nosso grande ícone aí das últimas... Espera aí que, ó, viu? Comecei no final. Das últimas redes, né? Mas a gente já vai falar sobre ele, né? Então, essa sou eu, você me acha em várias redes, tá? E eu fiz o curso de multiplicador Educamídia, porque como toda a minha formação é ligada à área da comunicação. Até quando eu fui para o mestrado, eu fui fazer história dentro da Universo, mas ligado à história da propaganda política. Então, me deixava muito inquieta como seria, ou como se daria, né, um curso de comunicação diante daquela realidade que eu estava assistindo. E também vi a angústia dos professores diante do quê? Da ascensão e da velocidade que a tecnologia estava dando às nossas vidas, ao nosso cotidiano. Não falávamos mais sobre televisão e rádio, mas sim daquilo que foi sinalizado na década de 50 pelo nosso querido Marshall McLuhan, que dizia que os meios de comunicação iriam se tornar próteses humanas. Alguém consegue sair sem o celular? Então, a partir dessa inquietação, cada ensino superior eu comecei a observar e ao mesmo tempo, dividir com os meus colegas essa inquietação em prol do aluno. Porque quando a gente pensa em educação superior, a gente está falando de alunos que já vêm com uma formação, e uma formação diversa, né? Você não tem uma homogeneidade. Claro que em qualquer nível da escola a gente também não tem isso, mas que eu falo assim, é muito heterogêneo e com uma sociedade muito efervescente.
né? E aí a gente começou a se perguntar, quem tem medo do lobo mau, gente? Vocês têm medo do lobo mau agora? Agora ninguém tem, né? Mas antigamente a gente tinha. A gente tinha medo de como enfrentar, por exemplo, relatos de professoras de maternal, que elas iam começar algum tipo de letramento com as crianças estavam conectadas o tempo inteiro. E as crianças choravam porque não ficavam com o celular dos pais na hora de ficar na creche. Né? Então, a gente sabe que a vida inteira conviveu com tecnologia, só que a gente nunca percebeu. Porque nós que somos indivíduos, a gente ama conforto. Então, o que nos tira da zona de conforto, e aí já usando aí a experiência da Sandra, né, relatada aí pela Samara, aliás, parabéns, Samara e Tiago, falas maravilhosas, a gente se pergunta, a gente gostou de ter existido a roda, né? A roda é tecnologia. E a aceleração é que nos assustou. Mas olha, a gente quer chegar rápido em tudo quanto é lugar, não é verdade? Já dizia Paul Virilio. Paul Virilio, ele é um arquiteto e é um pensador francês que conectava as mídias e a velocidade das tecnologias como um forte potencial de arma de guerra. E em cima dessa forma de pensar, ele dizia, temos que tomar muito cuidado com a experiência da linguagem, pois, através da tecnologia e da velocidade, a gente começa a não ter o controle, e quando a gente não tem o controle dos nossos pensamentos, dificilmente a gente desenvolve um senso crítico, né? E aí, só para a gente voltar à história da nossa vida, se a gente gosta mesmo ou não de tecnologia e de serviços. E aí eu trouxe esse dadozinho, da Our World in Data, que mostra a realidade americana. Eu não consegui a realidade latino-americana para trazer, mas a gente mostra que, olha a geladeira. E olha como cresce aqui a internet e o uso dos smartphones. Ele surge e ele cresce exponencialmente. As pessoas preferem ter um smartphone a ter, por exemplo, um computador por questões óbvias, principalmente por questões de preço, por questões de facilidade. E aí, a gente dá de cara com uma outra pesquisa, né, que vai falar, né, é uma pesquisa realizada pela Mobile in Time, em parceria com a Opinion Box, entre 15 e 19 de maio deste ano, com mais de 2.000 brasileiros com idades acima de 16 anos. Gente, o país que ama mais o WhatsApp é o Brasil, tá? Os outros países não são muito chegados no WhatsApp, não, mas a gente ama. E aí, quando a Samara disse assim, olha, a gente aprendeu a dar aula no WhatsApp, sim, aprendemos. Sim, aprendemos. Apesar de que o Brasil ele ainda tem grandes diferenças em termos educacionais e de recursos educacionais em casa. Então, ainda não temos uma situação democrática em termos de tecnologia, tá? E eu trouxe para a gente refletir o seguinte, tá? De 28 para 7 tem quanto? Tem pouco, né? 28 para 15. De 28 para 25. Então, o que eu quero colocar aqui, tá? Que o WhatsApp, ela é uma rede que é particular, ela é ponto a ponto. Mas quando a gente fala de todas as outros abaixo dela, a gente está falando de redes que podem ser públicas a partir do seu usuário. Significa dizer que cada vez mais se é exigido do professor que ele participe de todas, não vou dizer todas essas redes, mas dessas redes. E a gente vai para um embate muito sério, que são dados
que são a exposição e o medo do professor. E esse é o nosso lobo mau. A gente está muito acostumado com 4 paredes, mas a gente não está acostumado com tela. Não estamos. Tela para a gente, que é professor, é coisa de TV, de cinema, de celebridade. Só que nós somos celebridades. Somos nós que estamos todos os dias ali formando os futuros cidadãos. Então, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês, tá, é que a gente não pode esquecer que, apesar, tá, da gente estar muito sujeito a essa questão da exposição, ela é necessária. E vocês sabem por que ela é necessária? Porque a gente não pode ter medo do lobo mau. A gente não pode ter medo de ensinar a enfrentar os desafios. Isso significa dizer que não que você tenha que a gente tenha que ser um influencer, um Google influencer ou um influenciador de 1 milhão de seguidores, não é nada disso. É a gente entender que na trilha de um aprendizado, a trilha de um aprendizado não pode ficar à parte da mídia digital. E quando eu falo de mídia digital, eu estou falando também de mídias sociais. Mídia digital eu posso considerar, por exemplo, né, um site. Mas quando eu estou tratando de Facebook, eu estou falando com os pais do meu aluno. Quando eu estou falando com o Instagram, eu estou falando com o meu aluno. Mas eu sei que o meu aluno faz a prova em grupo no WhatsApp ou lá no Discord. Aliás, gamificação é algo muito importante, porque toda essa geração está aprendendo com games. E é por isso que a gente deve sempre estar atento a discursos. E atento a que a gente converge nas nossas expressões digitais em termos de aprendizado. O que eu, quanto professora, que professora sou? Sou de quê? Para que sou professora? A Samara comentou que é professora de física, né, Samara? Eu não estou ouvindo vocês. De qualquer forma... A Samara teve que sair um pouquinho antes, Kátia, por isso que ela já saiu. Mas ela era de física, ela é de física, né? E isso aí, mesmo. Olha só quanta coisa interessante ela pode deixar disponível para ela quanto professora de física, porque é dela o conteúdo que ela seleciona e prepara para os alunos. Então, na verdade, quando a gente fala de todas essas mídias, tanto as digitais quanto as mídias sociais, a gente fala de convergência. A gente fala de uma unidade e que a gente está convivendo todos os dias, dentro e fora do ambiente educacional. Né? Eu gosto muito desses 2 trechinhos que eu selecionei para vocês. Tá? Um é da cultura da convergência, cujo autor está referenciado aqui, é o Jenkins, eu não consigo falar o nome dele direito, e a outra é a Lúcia Santaella, que é uma pesquisadora da área da semiótica e nos apresenta as novas formas de ser um leitor. Então, Jenkins ele fala que a convergência das mídias é mais do que apenas uma mudança tecnológica. Ela altera a relação entre tecnologias existentes, indústrias, mercados, gêneros e públicos. A convergência altera a lógica pela qual a indústria midiática opera e pela qual os consumidores processam a notícia e o entretenimento. Lembre-se, a convergência refere-se a um processo e não a um ponto final. Prontos ou não, já estamos vivendo numa cultura da convergência. Opa! Cultura da convergência, cultura digital BNCC. Então, quando a gente está trabalhando, tá? Uma pedagogia ligada a projetos, isso é muito comum dentro do ensino superior, a grande maioria das nossas disciplinas, elas trabalham a interdisciplinaridade, e, aliás, quero agradecer a presença do Luiz aí, que é meu aluno lá na comunicação, está prestigiando a gente, né? A gente está falando dessa cultura.
expressa no ambiente digital. E que necessariamente precisa entender que a gente forma, e aí que vem desde a educação básica até agora, pessoas com capacidades de entendimento e de viver experiências a partir do aprendizado pelo mundo digital. Como o nosso querido Tiago disse aí no início, quantas pessoas, qual a quantidade de conhecimento disponível no YouTube? Mas quanto tempo a gente leva para descobrir se eles são verdadeiros ou não? Quanto tempo? Então, quando a gente para pensar neste ponto, tudo para o professor fica muito claro, né? Muito mais quando Lúcia Santaella diz o seguinte, que é um leitor que tem que aprender como o sentido também emerge nos contextos coletivos e colaborativos. Como a criatividade opera numa cultura aberta, baseada em amostragem, apropriação, transformação e traduções contínuas. Porque, ao mesmo tempo, veja bem, que eu falo com vocês aqui, se esta sala estiver aberta para alguém do Japão, com o Google Tradutor, ele entende o que digo. Não vai entender 100%, mas vai entender bastante. E isso é uma maravilha. Esse é uma maravilha de cenário, não é verdade? Mas só o professor pode dizer efetivamente se aquilo está certo ou errado. Quando a gente trata de conteúdo. Mas a gente não trata de conteúdo sozinho, né? Então, como a gente enfrenta o lobo mau? Como a gente enfrenta esses desafios? Afinal de contas, a gente está aqui para motivar, a gente está aqui para mostrar para o aluno que ele pode, né? Então, se antes a gente se perguntava, né, qual o tamanho do nosso medo, a gente encontrou recursos para isso, né? E quando a gente fala de experiência, eu vou contar uma que é fora do ambiente digital. Antes da gente comentar, e aí já indo para o final da minha fala. No meio dessa história toda de querer enxergar novas formas de ver o mundo e tentar sair um pouco da bolha digital na qual eu estou inserida, e sou porque transito em tempo inteiro no ambiente da comunicação, eu resolvi fazer um curso de jardinagem. Vou mexer com terra. Descobri um aplicativo que me ensina a colocar e fazer uma leitura da folha, e ela vai me dizer qual a planta. Um outro aplicativo que me diz se aquele solo está muito ácido ou não. Olha só, gente. Mas a experiência melhor de todas foi ter finalizado um curso, esse curso foi feito pelo Senac, e uma professora de Niterói aceitou o desafio de receber a turma de jardineiros para fazer o jardim da escola. Todas as professoras, e eu vou te dizer até qual foi a escola, gente, foi uma escola numa comunidade chamada Riodades, aqui, é um bairro chamado Riodades, é uma escola bem maternal, ela vai até 5 anos. E aí nós desenhamos um jardim para que aquelas crianças pudessem ter a experiência do letramento ambientada na visão de sustentabilidade. E as professoras se empolgaram e todas começaram a desenvolver conteúdos para as crianças ligadas ao jardim. As mães publicaram no Facebook, as crianças fizeram desenhos nos aplicativos que as professoras mostravam. Então, não necessariamente precisamos estar com um ferramental digital, mas a tecnologia, o planejamento e a experiência promovida por esse fato fez com que aquelas crianças e aquelas professoras percebessem tudo que a gente percebe hoje. E algo muito importante. Agora, gente, eu vou falar como meus alunos, né? O ó do bobó, mentira, o ó do bobó é cringe, né? Ai, meu Deus, como eu posso falar uma coisa dessa? Não tem nem caixinha de mensagem aqui, né? Nem caixinha de pergunta, só tem o chat. Então, prestem atenção no que eu vou comentar com vocês. Essa tecnologia tão rudimentar trouxe
uma oportunidade de experiência que é o que grava. E na comunicação, o que emociona é o que registra. E naquele momento em que eu estava trabalhando, eu não, toda a turma, eu era aluna. A gente volta e meia troca, né? Professor, aluno, aluno, professor. A gente, então, conseguiu também desenvolver o senso de preservação do meio ambiente. Opa! Olha como o mercado é. As empresas agora todas querem trabalhar a sustentabilidade e mostrar para a sociedade que são sustentáveis. Mas veja bem, se a gente não constrói uma cultura pensando em cidadania, a gente não atinge o objetivo de uma sociedade com mais equidade. E isso tudo ele está inserido aonde? Numa comunicação que hoje tem um envolvimento digital. Então, quando a gente fala, por exemplo, de todos esses conteúdos e a gente coloca isso num pensamento de cultura digital, olha o que a BNCC nos diz. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar, disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Opa, mas o que um jardim tem a ver com isso? A professora pegou a letrinha A de azaleia, de abelha, e fez o desenho com os alunos, que virou uma exposição que foi para o site da escola, colaborativo entre as professoras, cujos pais, que também participaram, contribuíram com fotos. Isso é cultura cidadã, de uma transformação digital, usando o digital, na verdade. Porque quer queira, quer não, a nossa realidade é que, e aí usando a Unesco, e quem que tiver interesse, a Unesco tem várias trilhas de aprendizagem no site. Eu gosto muito de trabalhar com a Unesco, porque também nos proporciona informações de todo mundo, são realidades que todos nós, quanto professores, enfrentamos, que são os aparelhos móveis, os devices, que podem dar um significado literal ao ditado: o mundo é uma sala de aula. Eu tenho um professor que ele fez a Galeria Pan. A Galeria Pan foi o seguinte: ele usou obras que os alunos trouxeram da arte urbana, e ele fez uma galeria imitando o Palácio de Versalhes, e ele usou o site para viajar lá, não, Versalhes não, as Uffizies de Florença. Meu aluno de publicidade visitou as Uffizies em Florença, um museu muito importante, e discutiu, por exemplo, a estátua de Psíquia com Cupido. O mundo é uma sala de aula. Então, quando a gente fala de aprendizagem móvel para esse professor, a gente também está dizendo que pode-se aprender qualquer coisa. É para o bem ou para o mal. Por isso, o educador precisa desenvolver em si próprio as habilidades de comunicação, e a comunicação assertiva. Assertiva porque precisa ser gentil, porque precisa ser uma comunicação que a gente tenha compaixão para promover a equidade. Eu, como coordenadora, pode perguntar para qualquer um. Eu escuto. Meu papel é saber que o meu professor precisa de amparo. Saber que ele é o primeiro contato que meu aluno tem com a aprendizagem. Eu sou a pessoa que está ali atrás. Isso é relevante. Meu professor precisa estar antenado com eles. Assim se abre para o aluno a oportunidade de expandir seus mecanismos de análise crítica, de reflexão através do processo de ensino e aprendizagem, e como resultado a sociedade torna-se mais voluntária e menos manipulável. A educação midiática.
A educação midiática, nos seus 3 pilares, que é ler, escrever e participar, né? Ela utiliza o quê? A tela como quadro. E traz para a gente uma reflexão do ferramental, que o uso desses ferramentais são necessários para que você possa trazer o aluno para perto de você, mostrar a ele que você acompanha a tecnologia, então você está automaticamente atualizado, e o cringe passa a ser só uma brincadeira de criança. E aí a gente se torna não um professor influencer, mas a gente se torna um mentor, porque é esse o nosso papel. A gente agora, nesse processo de aprendizagem, a gente tem que saber o quê? Mostrar o caminho. Lembrem-se, a aprendizagem móvel, que a gente chama, né? Ela tem vários caminhos. A gente está ali para mostrar o caminho mais adequado. O caminho, não sei se curto, não sei se longe, não sei se cheio de curvas, não sei se mais reto, mas o caminho que vai dar a ele condições, desenvolver suas habilidades, deixá-lo competente para estar num mundo melhor e construir um mundo melhor. E como a gente faz isso? Dados. Não fazemos nada sem dados. Onde estão os dados? Indisponíveis. Disponíveis em sites de confiança. IBGE é um deles. Alguém aqui já usou sites do IBGE? O IBGE tem uma coisa muito interessante. Eu desenvolvi uma atividade com meus alunos que foram, eu peguei em sites do IBGE e pedi para que eles criassem um produto. Não se esqueçam que eu sou de publicidade, tá, gente? E o que mais foi relevante foi um aplicativo desenvolvido pelos alunos que dizia o seguinte: as pessoas queriam se voluntariar. Eram dados do IBGE. Tantas pessoas no Brasil eram voluntárias, mas muitas delas não sabiam aonde se voluntariar, porque não sabia se aquela entidade era uma entidade que coadunasse os objetivos com o do voluntário. Os meus alunos criaram um aplicativo onde a pessoa escolhia assim: hoje eu quero me voluntariar numa obra do berço da igreja tal, ou de uma igreja assim. PUC, estava lá. Baseada apenas nos dados de que tantas pessoas no Brasil queriam ser voluntários e não sabiam aonde se voluntariar. Dados estão disponíveis. IBGE, Cantar Ibope, que são dados relativos à mídia, e tantos outros que cada um na sua especificidade podem ser mais acessíveis ou mais interessantes. Como, por exemplo, eu fico imaginando um professor de física consultando as efemérides lá no Observatório Nacional. Aliás, tem um professor de física muito legal, aliás, de astronomia muito legal no TikTok, que ele faz... ele vai falando a respeito das constelações. E é no TikTok. Dados relevantes. Quem é a Abrage, gente? A Abrage é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. É uma associação de jornalistas que trabalham para o combate efetivo da fake news. Dentro da nossa mídia, nós temos vários projetos, dentre eles o Comprova. Caso vocês tenham mais interesse, entrem no site da Abrage. Eles têm uma relação muito forte com relação a fake news, porque fake news não é só notícia, não é só a notícia divulgada propositalmente para levar a gente a pensar coisa errada, não é só a mentira. É todo um caminho trilhado, construído para fazer com que as pessoas acreditem naquilo como verdade. E isso demanda tempo, viu? Ninguém lança uma bomba de fake news à toa. Isso é estratégia errada de comunicação. Por isso a gente fala de dados, porque a gente fala de fontes. Projeto Comprova é o projeto que a Abrage indica para que vocês possam ter dados confirmados pela sociedade civil, porque jornalista é sociedade civil.
Por isso a gente sempre fala da valorização dos jornalistas. E logo em seguida, e aí o Tiago comentou, e agora eu vou falar uma coisa bombástica. LGPD. Não pode colocar no Facebook, nem no TikTok, nada de aluno. Não pode. É proibido você divulgar qualquer imagem em redes, em mídias sociais ou digitais de pessoa natural. Voz, imagem, etc, etc. A LGPD veio para ficar. E ela é maravilhosa para a sociedade. Mas a gente tem que saber usar. Tenho visto muitos professores com a telinha do Google Meet, até que imagem, né? Você printar a imagem e colocar no Facebook não vai te dar problema. Mas se você subir uma aula dessa no YouTube com a imagem de uma criança de 13 anos ou de 8 anos, isso vai te dar problema. Vai te dar problema e vai dar problema para a escola. E isso é importante que a gente saiba. Como também pai, mãe, coordenador, chefe, não pode fazer isso com você sem sua autorização. E quando a gente fala de pessoa natural, por que ele usa esse termo? Pessoa natural. Porque a gente está aí diante da inteligência artificial. Afinal de contas, quem nunca ouviu falar do Reface? Reface é um aplicativo que você coloca o seu rostinho ali num vídeo que você sobe. E ela contribui para... E é um aplicativo que, usado de forma errada, contribui para a construção de imagens da fake news. Olha lá o fulano, o Beltrano, e não é. Nós, professores, temos a responsabilidade de deixar isso claro para os nossos alunos, de qualquer nível, seja na educação básica ou na educação superior, no ensino superior. Então, quando eu trago para cá, né, essa minha inquietação, eu também uso a famosa frase do Boechat, que a gente nunca deixe de lado o nosso direito de contestar. Porque é assim que a gente consegue avançar para uma sociedade mais igualitária. Né? E aí, esse vídeo que eu vou passar para vocês agora, eu espero que vocês não estejam me achando enfadonha, mas é um videozinho que a gente preparou lá para o Educamídia. Patrícia, não briga comigo não, tá? Patrícia participou comigo da formação de educadores midiáticos, né? Da formação dos multiplicadores. Né? Então, eu vou colocar aqui, porque a educação midiática é possível partindo da coordenação, da diretoria, mas se os professores não estiverem seguros, eles não vão vencer o lobo mau. O lobo mau está presente em várias historinhas infantis. Assim como está presente, como estão presentes muitos vilões. Sem os vilões, jamais teríamos mocinhos. Então, a gente precisa dizer para os nossos professores que sim, eles podem usar o TikTok e que ninguém vai condená-los por usar o TikTok, desde que eles mostrem ali o que eles sabem fazer de melhor, que é ensinar o conteúdo adequado. A mesma coisa nas outras redes. Então, no papel de coordenação, eu coloco para vocês, é muito importante que todos nós saibamos colocar para os nossos professores o desafio de vencer os seus medos. O que eu vejo no ensino superior também é um medo do professor. E esse medo é um medo inerente ao humano. Mas, poxa, gente, hoje até médico está fazendo TikTok, por que a gente não pode fazer? Porque essa experiência é uma experiência muito, muito, muito importante para os nossos alunos. Não é verdade? Quem é que não conhece esse personagem? Muito obrigada. Gente, coraçãozinho, pelo amor de Deus, tá?
Senão a Sandra não me chama de novo, não. Kátia, muito obrigada, valeu. Nossa, muito bom. Sensacional. Obrigada, gente. Fala, perfeito. E agora eu chamo a queridíssima Beth, minha facilitadora do Educamídia. Queridíssima. É uma dureza ficar, né? Falar por último, a gente. Nada. Vai fechar. A gente fica, né? Aliás, eu vou pedir a permissão, né? A tua permissão, né, Sandra, para realmente fazer um fechamento, porque eu acho que a gente criar aí as relações, que eu acho que é o mais importante, né? Porque o Tiago falou uma série de coisas, a Samara falou uma série de coisas, e a Kátia falou uma série de coisas. Estou vendo aí que o nosso curso de formação, né, ele tem desdobrado em várias ações, em vários vídeos, em vários trabalhos, né? E isso deixa a gente muito contente. O Educamídia está sempre vendo aí o trabalho frutificar. E aí, assim, na verdade, eu vou fazer mais um fechamento, porque o que eu vi hoje, né, aqui das apresentações, a apresentação do Tiago, né, que começou com essa ideia da escola, né, e o seu tempo, e acho que o Tiago trouxe algumas questões que batem muito com o que eu ia falar, né? Porque, na verdade, o que eu ia desenvolver um pouco com vocês é a ideia da desinformação, das fake news e da confiabilidade. E eu acho que quando o Tiago trouxe, né, nas primeiras telas sobre a questão de como é que a gente está vendo hoje essa ideia de comunicação e como a comunicação era na era pré-digital e como ela é agora, a gente percebe que a ideia da comunicação ela saiu, né, desse modelo clássico que o Tiago trouxe, que era de um para um, ou de um para muitos, e depois de muitos para muitos, que é o que a gente está vivendo agora. Então, esse modelo clássico de comunicação que a gente estudou na faculdade, né? Eu também sou comunicadora, minha formação, minha base é comunicação, ele caiu por terra, né? Porque a gente não tem muito mais esse modelo clássico onde eu tenho o emissor e o receptor. A gente hoje tem emissor e receptor transitando aí no mesmo universo, inclusive na mesma mensagem, no momento que a gente está fazendo a comunicação. Então, isso, quer dizer, impactou demais, né? E essa ideia das tecnologias da informação e comunicação trouxeram muito esses impactos na sociedade, principalmente na educação. A educação foi uma área bastante impactada com essa ideia das TIC, né? Que a gente chama aí de tecnologia da informação e comunicação. E por quê? Porque o modo de comunicação ele se modificou. Como é que a gente se comunica hoje? E aí, quem é mais velhinha, né, que nem eu, já sabe que a gente tem aí, né? A gente acompanhou de outra forma. E aí, hoje, quer dizer, a gente deixou de consumir a informação somente, a gente consumia nas mídias convencionais, jornal, revista, televisão, rádio, era onde a gente consumia informação. Biblioteca, né, livros, obviamente. E hoje a gente deixou essa posição do consumidor de informação nas mídias convencionais e fomos para o papel mudou para produtores também de informação, né, de conteúdo, de mensagens, de mídias e assim por diante. Então, hoje a gente não é só o consumidor, mas a gente também é o produtor, né? E isso acontece com os nossos alunos, que é o que está acontecendo aí com os alunos desde os mais jovenzinhos até os mais velhinhos, né? E quando o Tiago traz essa ideia da escola do seu tempo, né, e desses impactos dessas tecnologias todas dentro da escola, né, e dessa passagem de produtor, de consumidor para produtor, a gente, o que faz esse cenário todo? Empurra a gente para trabalhar com
metodologias mais participativas, né? E aí, quando a Samara traz a ideia do PBL, da aprendizagem por projetos, a gente percebe que os nossos alunos hoje, dentro desse cenário todo, a gente não pode mais ficar na nossa aula convencional, na aula da era pré-digital. Por quê? Porque a gente hoje tem um outro perfil de aluno. E aí eu vou aproveitar a fala da Kátia, né, que tem um trabalho muito interessante da Lúcia Santaella, não sei se vocês conhecem, né, como ela citou. O trabalho da Lúcia Santaella tem um livro, que foi uma pesquisa que ela fez, que chama Navegar no Cyberespaço, onde ela faz uma pesquisa dessa mudança desse perfil cognitivo que os alunos têm hoje. Então, o perfil cognitivo meu, de quando eu era aluna, ele era um perfil mais estático, um perfil que não estava tão nas redes imersivas como a gente tem hoje. Então, isso vai mudando, o aluno vai fazendo outras exigências, ele não quer mais aquelas aulas convencionais, ele não quer mais o blá blá, ele não quer mais nada disso. E todo esse cenário, né, começou a modificar o quê? As bases curriculares, os currículos das escolas, e os educadores começaram a pensar em como que a gente poderia garantir algumas coisas desse tipo, que é onde a base nacional, né, ela está pautada. Quer dizer, essa discussão da base começou há bons anos atrás, ela se concluiu não faz muito tempo, e a gente percebe que a importância da base, né, na discussão da montagem dos currículos e de dentro da escola, a gente percebe aí a presença de competências gerais que estão previstas na base, que são competências que estão muito ligadas, né? E aí a gente vai puxar a sardinha, né? Estão muito ligadas à questão da comunicação e da educação midiática. Então, a gente tem, né, a própria competência 1, que é o conhecimento, a competência 2, pensamento científico, crítico, né? Repertório cultural, competência 3, comunicação, competência 4, cultura digital, a argumentação é uma única competência, né? A argumentação é a competência 7, para vocês verem a importância que essas competências gerais elas têm quando a gente vai pensar o currículo, né? Aí a gente tem autoconhecimento, cuidado, empatia, responsabilidade e cidadania. Todas essas competências elas são responsabilidades de todas as áreas de conhecimento. Não só da área de linguagem, mas também de todas as áreas de conhecimento. Então, esse cenário, né, todo que rapidamente eu fiz, aí passei pelo que o Tiago falou, pelo que a Samara falou e pelo que a Kátia falou, é um cenário fértil para muitas ações positivas, democratização da informação, acesso à informação, aquisição, inclusive, de equipamentos eletrônicos, isso está muito facilitado ultimamente, mas também é um cenário fértil para outras coisas, assim como o cenário das fake news e da desinformação, né? E aí eu queria que ficasse mais claro, assim, acho que não faz muito sentido nem a gente fazer, para não tomar muito tempo, né? Não faz muito sentido eu trazer slides ou lâminas agora, nesse momento, mas uma coisa que eu queria que ficasse muito forte nessa conversa de hoje é que todas as fake news, elas promovem desinformação, mas nem toda desinformação é fake news. Então, isso a gente precisa ter muito claro, porque as fake news, né, elas são realmente as notícias fabricadas, né? Essas notícias fabricadas, as fake news, elas não são uma novidade. Isso começou em 1835. A gente tem a primeira ideia de fake news, que foi quando o New York Sun, que é um jornal inglês, fez uma série de matérias sobre a vida na Lua e atribuiu isso a um estudioso da época famoso. Então, essa é a primeira fake news que a gente tem notícia. Depois veio o Orson Welles, a gente sabe daquela história, em 1938, que ele fez lá uma brincadeira de invasão dos marcianos na Terra, que era uma promoção da radionovela, e no fim causou um pânico geral, né, e tudo.
Então, quer dizer, as fake news, elas estão aí há muito tempo já, né? Mas o cenário que nós estamos vivendo hoje, de tecnologias, de produtor, né, e consumidor, de facilidade de aquisição de equipamentos, onde todo mundo pode trocar muita informação, gerando aí esse mundaréu de coisa, essa infodemia, né, de informação. Então, isso promove muito esse cenário de fake news. Então, assim, nem tudo a desinformação não é só fake news. Ela pode ser uma imagem utilizada em um contexto errado, ela pode ser um conteúdo patrocinado, aonde eu acho que é notícia e não é. Ela pode ser uma confusão de um site de humor, né, com notícias reais. Tudo isso provoca desinformação. Então, não são fake news, né? Não são notícias e também não são fake news. Então, isso é muito importante a gente deixar claro, e era isso que eu queria que vocês, na verdade, levassem desse finalzinho da nossa conversa. Existe diferença entre fake news e desinformação? Sim, existe. E até recentemente, né? Deixa eu até vou compartilhar aqui, que eu acho que eu estou com a tela aberta. Recentemente, o Educamídia fez aí uma postagem, né? Que fala sobre isso. E aí eu queria trazer até aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Aqui, né? Então, essa postagem que vocês estão vendo, né, no Insta do Educamídia, foi justamente para trazer um pouco, jogar um pouco de luz em cima dessa ideia de desinformação e fake news, né? Então, aqui nessa sequência de posts, a gente entende que a desinformação é um termo mais amplo para definir qualquer tipo de conteúdo, falso, impreciso, tendencioso, distorcido, ou fora de contexto, né? E aí, vários tipos de mensagens se enquadram aqui. E aí a gente tem os conteúdos que podem ter sido criados de forma intencional ou não. Às vezes, a desinformação até não foi intencional, por isso que ela não é fake news, né? Ela entra na categoria de desinformação. E aí, as fake news, elas são é um tipo bem específico de desinformação, porque realmente o conteúdo foi criado propositalmente para confundir, para mudar comportamento, enfim, né? Intenção de enganar, tá? Então, as fakes, ela tem a intenção realmente de enganar. E as fake news, elas imitam também visual, estilo de veículos de comunicação, enfim, né? Tentando pegar uma carona aí na credibilidade. Esse post, né, ele deixa bem claro, não sei se vocês estão, a minha tela está compartilhando, né? Tá sim. Tá, ok. Então, esse post, ele é muito elucidador, e era isso que eu queria, na verdade, que vocês levassem, né, desse finalzinho aí da minha fala, porque muitas vezes a gente acaba botando tudo no mesmo saco, e existe aí essa diferenciação. Então, eu costumo, né, brincar que a ideia eu sempre brinco com essa frase, né? Toda fake news provoca desinformação, mas nem toda desinformação é fake news. Existe aí muita coisa que contribui, né? Inclusive com confusão em relação a alguns tipos de mensagem e conteúdo, por conta do baixo letramento que a gente tem, né? Das pessoas em geral. Por isso, né? A educação midiática ela é tão fundamental e tão necessária para que a gente possa elevar esse letramento, trabalhar com metodologias mais participativas na escola vai ajudar isso, né, a tornar esse aluno mais crítico, mais participativo, e nesse cenário que o Tiago apresentou aí no começo do nosso bate-papo, e que está tudo ligadinho dentro da BNCC, nas competências gerais aí, né? A educação midiática presente aí praticamente nas 10 competências gerais. Então,
Acho que só para a gente fechar um pouco, para não nos alongarmos muito, né? Mas foi aí uma tentativa de trazer essa relação entre os 4 temas que a gente falou um pouquinho hoje. Até para finalizar, eu queria indicar para vocês uma bibliografia bastante interessante, que acho que poderia, se alguém tiver interesse em se aprofundar no que a Samara falou, o livro, deixa eu ver aqui, acho que eu coloquei o link, vou pôr o link aqui no chat, que é um livro bastante interessante, que é um guia, né, para trabalhar com a... Ixi, o link é bem grandão, tá? Que é aquele link da Amazon, mas eu vou botar esse mesmo. Esse livro é um livro bem legal para a gente trabalhar, ele tem aí, para quem não tem muita canja de aprendizagem por projeto, ele ajuda bastante. E esse outro é o da Santaella que eu falei, que traz um pouco o trabalho que ela fez sobre os perfis cognitivos dentro desse cenário tecnológico aí, de imersivo, um cenário mais ubíquo, né, vamos dizer assim, de uso de tecnologia. Então, estão aí as duas sugestões para a gente fechar. E vou pôr aqui uma tela, porque eu gosto de puxar a sardinha para o nosso lado, né, gente? Eu acho que isso daqui é importante, e aí eu vou deixar... Esse é uma coluna que a Paty escreveu, né, para o site do Educamídia, e ela fala um pouco, né, a importância da educação midiática para que a gente possa combater, né, esse mal que é o que está trazendo aí a desinformação cada vez mais presente, né, no nosso dia a dia e em todas as ações, né, na escola, em casa, nos amigos, na família. Jesus amado, né? Então, acho que queria fechar um pouquinho com esse título aí da Paty. Acho que é isso, gente. A ideia era só fazer esse fechamento aí para que a gente não deixasse muitas pontas aí soltas. Mania de professor também, né? É isso mesmo. Tá ótimo, Beth. Muito boas falas hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, né? Porque é um assunto, educação midiática, é um assunto, eu acredito, sim, para alguns novo, né? Nem todos utilizam, mas eu acho que se faz necessário